I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Well, that sounds god-fucking awful, Rush. A primeira temporada de True Detective é uma obra-prima, e eu posso provar. Ainda lembro a primeira vez que deparei-me com tamanha beleza. Me pegou de imediato. À época, lá pelos idos de 2014, passava pela fase de ateu revoltadinho. Porém, mesmo estando cego para a realidade, não tinha como não prestar atenção nesta maravilha. A série já acerta na introdução com a trilha sonora e as imagens. E por que acerta? Ela está perfeitamente encaixada com o clima de toda a série. E que clima é esse? Tensão, mistério, miséria humana, desesperança, obscuridade e malevolência. Você que assistiu sabe do que estou falando. O meu objetivo com essa análise é enriquecer seus imaginários e fazê-los se atentarem para o que muitas vezes passa despercebido pelos nossos olhos. A série se passa no sertão pantanoso de Louisiana, e há algo que ela enfatiza na maior parte das cenas: desesperança e obscuridade. As cores regadas a um amarelo poluído, o cenário, os personagens, a vida cotidiana, os diálogos têm sempre uma atmosfera obscura, triste, lúgubre, acinzentada, nos levando por um caminho de sombra e desesperança. O primeiro personagem que eu quero me debruçar, e talvez o mais interessante, é ele, Rustin Cole. O nome Rustin Cole soa em inglês como ferrugem e carvão. Dois materiais associados à decadência e à toxicidade, que representam bem a sua visão de mundo. O detetive Rustin Cole representa com maestria o que é um niilista e um racionalista ao extremo, como ele mesmo se descreve. Look, I'd consider myself a realist, all right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Rust acredita que a consciência humana é um erro trágico da evolução. Nos tornamos muito autoconscientes. Para ele, não deveríamos existir segundo a lei natural. A coisa mais honrável para a nossa espécie é negar a nossa programação, parar de se reproduzir, caminhar até a extinção. E Martin pergunta: mas então por que levantar da cama todas as manhãs? Digo a mim mesmo que sou testemunha. A verdadeira resposta é a minha programação. Para Rust, o mundo é um esgoto gigante no espaço sideral. Tal visão faz lembrar-me de trechos das cartas dos assassinos de Columbine, massacre que ocorreu na escola de Columbine, no Colorado, Estados Unidos, em 1999, tirando a vida de 15 pessoas. Se você relembrar a história, os nazistas criaram a solução final para o problema judeu: matem-nos todos. Bem, caso não tenha entendido, eu digo: mate a humanidade. Ninguém deve sobreviver. A raça humana não merece que lutemos por ela, apenas que a matemos. Devolva a terra aos animais. Eles a merecem infinitamente mais do que nós. Nada tem mais significado algum. Antes morrer do que trair meus próprios pensamentos, antes de partir deste lugar indigno, matarei todos aqueles que julgarem inadequados para qualquer coisa, especialmente para a vida. Se você me atormentou no passado, você vai morrer se eu ouvir. Talvez você consiga atormentar os outros e eles se esqueçam disso futuramente. Eu não. Não me esqueço das pessoas que me fizeram mal. Podemos concordar que há algumas semelhanças entre seu conteúdo e a filosofia de vida de Rust. A diferença é que Rust parece ter aceitado o desconcerto do mundo, diferentemente daqueles moleques, que não só não aceitaram o desconcerto da existência, como decidiram, envoltos de ressentimento, destruí-la. O que falta para Rust é um olhar mais atento e profundo para a realidade, mas a gente vai chegar lá. É inegável que nessa cosmovisão de Rust há traços de alguns autores iluministas e pós-iluministas como Nietzsche, Descartes, Freud, Sartre, etc. Há semelhanças entre Rust e o imanentismo desses autores, principalmente o imanentismo do nosso tempo. O que eu quero dizer com imanentismo? A imanência é o contrário da transcendência. Na prática, Rust, assim como aqueles autores e também como a nossa modernidade, olham para a existência com uma visão de mundo materialista, ou seja, não há nada além da matéria, do concreto, da ciência. Ou, se tiver, não temos como conhecer. O sujeito olha a pedra e só vê pedra. É claro que poucas pessoas no nosso cotidiano são tão realistas como Rust. E por quê? Ao longo dos primeiros episódios,
descobrimos que Rust perdera sua filhinha, a Sofia, e após o fatídico acidente com ela, o casamento não aguentou, foi-se para as cucuias. Além disso, a sua infância e adolescência no Alasca parece ter sido um pouco triste, já que nas poucas vezes que ele fala sobre seu pai e sua mãe, é sempre de uma maneira fria e um tanto quanto cínica. Seu pai já é falecido e quando Marty pergunta se a mãe de Rust está viva, ele responde, talvez. Soma-se a isso o fato de seu trabalho nada alegre, investigar homicídios. Já pensou você ficar por horas analisando as fotos de vítimas fatais, lendo cada detalhe dos processos mais macabros possíveis, dia após dia? O resultado é um homem que, por uma falta de sentido transcendente, coloca toda a sua energia, todo o seu potencial em resolver crimes, ir atrás de alguma verdade que dê sentido para a sua vida. E nisto ele é excelente. Tanto é verdade que a sua entrega para o caso Dora Lang é total, o que contrasta com a entrega tímida de Marty e do resto da corporação. Isso fica claríssimo desde as primeiras cenas da série. Os policiais comuns olham para aquela cena de crime e só conseguem dizer é algo diabólico. Enquanto Rust analisa atentamente o corpo de Dora Lang com profunda curiosidade e ele diz, isso vai se repetir, ou já aconteceu antes. É uma representação fantasiosa, um ritual, fetichismo, iconografia. Esta é a visão dele. O corpo dela é um mapa de amor parafílico. Guilherme, que negócio é esse de amor parafílico? As parafilias são práticas sexuais aprovadas e proibidas pela sociedade, como, por exemplo, a pedofilia, a necrofilia, a zoofilia. Mais pra frente falarei do crime com mais detalhes. Tecnicamente, Rust é imbatível. Ele sabe do que está falando, ele tem repertório. E aqui muitos de nós sentimos uma certa admiração por ele. Não sei vocês, mas, para mim, ver uma pessoa fazendo seu trabalho com esmero é algo admirável. Então reparem que a vida de Rust é completamente cinza. Não há nada alegre. A única coisa alegre e colorida que tinha em sua vida se foi tragicamente. O que resulta em um homem com um transtorno de estresse pós-traumático que se obriga a tomar barbitúricos para continuar existindo. Como ele mesmo diz, eu não durmo, só sonho. Obviamente, Rust, apesar de ter aceitado a tragédia da existência, percebe-se que ele se mantém de pé com a ajuda de remédios, cigarro, álcool e com hiperfoco na investigação. É como aquele sujeito que nunca para, pois se parar, sua psique entra em colapso. No fundo, Rust está revoltado contra a realidade que o cerca. Mas é uma revolta sutil, com discursos pessimistas e um cinismo típico de quem se acha mais inteligente do que o resto da humanidade. Eu, como terapeuta, afirmo que a revolta contra a realidade é a origem de quase todos os transtornos mentais. O transtorno mental é uma amostra do que é o inferno, porque o inferno é um abismo no qual não se enxerga nada e não se consegue sair dali. É a desesperança completa. Nada está conectado em nada. E é exatamente isso que uma pessoa que sofre, pelo menos dos principais transtornos psiquiátricos do nosso tempo, depressão e ansiedade, sente. Ela olha para o mundo e não consegue se encaixar e encaixar as coisas. Marty, ao visitar a casa de Rust, diz para os investigadores: na segunda semana juntos, vi onde ele morava. Fiquei com pena dele. Com certa idade, um homem sem família pode ser trágico. Pode. Mas de nada adianta ter uma família só para falar que tem. Então chegamos em Martin Hart, o parceiro de Rust. Eis um dos grandes acertos de Nick Pizzolatto. Martin e Rust são opostos em temperamento e personalidade, o que deixa a narrativa ainda mais interessante. Exatamente por serem opostos, nas investigações, eles se complementam. Enquanto Rust parece ser de temperamento melancólico, Marty se aproxima mais de um colérico imaturo. E Marty é o legítimo homem comum, crê em Cristo, tipo católico de BGE, tem seu trabalho rotineiro, o qual não é nada excepcional, e tem uma família que tinha tudo para ser propaganda de margarina, uma esposa gostosa e 2 filhas lindas. Porém, como acontece em grande parte das famílias por aí, e principalmente nos casamentos, a realidade, segundo ele, foi que causou os estragos. Que estragos foram esses? O fim de seu casamento com a Maggie e uma filha bem problemática. Como eu falei, adjetivei Marty como um homem comum. O que eu quero dizer com um homem comum? É o homem da pose. Finge para a esposa que é um bom marido, finge para as filhas que é um bom pai, finge para Deus que acredita nele e finge para os colegas de trabalho que é o maior pica-grossa da corporação.
Ou seja, Marte representa muitos homens por aí, os quais não levam nada na vida a sério, é tudo meia boca, e acham que é possível viver assim e ainda ter uma família que preste. No fundo, tornam-se hipócritas. Marte não sabe quem ele é. Não sabendo quem ele é, o resultado será um homem refém de suas paixões. É exatamente isso que acontece, a começar pela primeira traição, a qual Marte justifica para os investigadores. You gotta take your release where you find it, or where it finds you. I mean, in the end, it's for the good of the family. Olha aí a válvula de escape. Eis uma das desculpas mais utilizadas pelos homens para tirar o peso de uma traição. A realidade. Quase como se dissessem que são obrigados a trair, como se não tivessem escolha. No consultório, quando atendo homens que traíram, a tendência é sempre arrumar uma desculpa para justificar o pecado. O nosso ego quer nos proteger, e assumir a culpa pelas nossas escolhas erradas é ter de se olhar nu no espelho. É mostrar-nos fracos e vulneráveis para nós mesmos. O que esses homens não percebem é que se trata do contrário. Achar um culpado para o seu erro é ser ainda mais fraco. E percebe-se que Marte está sempre buscando um culpado, a realidade, o trabalho, etc. Então Marte acha que pode ter a família perfeita, sendo quem ele é. As inadequações da realidade sempre emergem. E elas emergem de maneira sutil. Marte vai se tornando cada vez mais desatento, tanto no trabalho quanto em casa. Ele está ali, mas não está. Ora, qualquer esposa percebe isso. E é óbvio que a Meg, uma hora, iria perceber. Why is there all this space between us, Marty? E ele, mais uma vez, acha culpados. O trabalho, a investigação. Marte é tão ignorante sobre si mesmo que começa a ter ciúmes da própria amante. É o que faz ele invadir a casa dela na madrugada, irascível, como se a amante sair com outro cara fosse uma traição contra ele. Já disse muitas vezes por aqui, o imaturo não pensa. Só reage a estímulos. Coloca o coração na frente do cérebro. Não tinha como acabar bem essa história. No outro dia, no trabalho, com um certo peso na consciência e por não saber quem é, ele pergunta para Rust se o homem pode amar duas mulheres ao mesmo tempo. I don't think that man can love. At least not the way that he means. The inadequacies of reality always set in. No fim, a amante conta tudo para Meg. Resultado, ela e as filhas saem de casa e ocorre a primeira separação do casal. Quantos homens não jogam tudo fora por causa de uma gozada? Algo que demorou anos para ser construído é destruído em meses, talvez dias. Think, you wonder ever you're a bad man? No, I don't wonder, Morty. The world needs bad men. Reparem que eu ainda sequer cheguei na investigação dos crimes dos rituais satânicos, mas vamos chegar lá. We keep the other bad men from the door. Agora que já temos uma boa noção de quem é Rust e de quem é Marte, podemos nos aprofundar na investigação dos crimes. Reparem que a ambientação de Louisiana é mostrada para nós, telespectadores, de uma forma um tanto quanto lúgubre. Prostituição, drogas, sexo, cartazes de crianças desaparecidas, escolas abandonadas, pobreza, miséria, famílias desestruturadas. Quando os detetives começam a visitar testemunhas, fica nítido que aquelas pessoas vivem vidas disfuncionais, tristes e sem esperança. Não é de se espantar que, em um lugar como aquele, o mal se prolifere da pior maneira possível, contra crianças e pessoas mais vulneráveis. Vocês já se perguntaram por que em alguns rituais satânicos sacrificam crianças? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Crianças simbolizam pureza e inocência. Como o próprio Rust diz ao falar da morte da filha: penso na minha filha agora e do que ela foi poupada. Às vezes sou grato. O médico disse que ela não sentiu nada, entrou direto em coma. Em algum ponto da escuridão, ela passou para o além-mundo. Não é uma forma linda de morrer, hein? Sem dor, como uma criança feliz. O problema de morrer depois que você já cresceu é que o dano já está feito. Tarde demais. E que dano seria este? A consciência do mal. A consciência do desconcerto do mundo. Você deixa de ser inocente. E o mal entre nós pela consciência.
Nos meus estudos e nas minhas meditações sobre o mal, chego à conclusão de que ele foi se tornando cada vez mais sofisticado, ou seja, o mal passou a ter uma aparência de bem. Por quê? Porque ele consegue se proliferar mais facilmente. É como aquela frase: nada pior do que uma mentira que parece uma verdade. E o diabo é o pai da mentira, como os antigos sempre falavam. A série deixa isso claro. A seita satânica utiliza-se do cristianismo para pescar as vítimas. Ora, quem desconfiaria da família Tuttle, por exemplo? A família que construiu escolas cristãs e igrejas por toda a Louisiana, além do fato de estar em altos cargos políticos. Ao final do primeiro episódio, lembram-se que o senador Billy Lee Tuttle vai até a delegacia conversar com Rusty e com Marty? Então é sugerido criar uma força-tarefa para crimes com conotação anticristã, a qual Rust é controverso e, por isso mesmo, toma uma dura do chefe de departamento. Rust desconfia dos Tuttles desde o começo. Não é à toa que Marty é obrigado a admitir. I mean, I won't lie. However we left it, he had some moves. A partir de agora, a análise será mais pesada. Irei tocar em temas sensíveis como abusos, estupros e como isso marca uma pessoa. Portanto, se você se sente realmente incomodado com tais temas, sugiro que não continue. Como eu disse antes, crianças simbolizam pureza e inocência. E uma das maneiras mais comuns de arrancar essa pureza é através de uma sexualização precoce. Isso pode acontecer de diversas maneiras, desde inserir crianças em contextos com conotações sexuais, até chegarmos ao extremo do abuso sexual. Algo que me deixou encucado na série e que não foi explicado fora a filha mais velha de Marty, a Audrey, que desde criança parece ser a mais problemática, a começar pelos desenhos. Ela tirou tais referências de algum lugar, e isso a série não explica objetivamente. Maggie, ao conversar com a Audrey sobre os desenhos, diz: é feio, deixa uma coisa que devia ser bonita, feia. Outra cena intrigante é quando Marty vai chamar as filhas para jantar e elas estão no quarto brincando com os bonecos. O que isso parece para você? 5 homens e uma mulher nua. O mesmo acontece quando Rust, ao dar seu depoimento para os investigadores, monta com as latas 5 bonequinhos em torno de um. Lembram da fita macabra? A mesma coisa. 5 homens e uma criança. E desta foto, quando os detetives visitam a casa da mãe de Dora Lang. 5 pessoas com máscara e uma criança no meio. Como Rusty diz no início da investigação, isto já se repetiu. Vai acontecer de novo, pois se trata de uma seita, de uma cultura malévola que criou raízes naquela região. Lembre-se das pistas que mais chamam a atenção no assassinato de Dora Lang: a espiral nas costas da vítima, a coroa, os chifres e artefatos triangulares feitos de paus. Após a autópsia, os detetives descobrem que a vítima fora drogada, amarrada, torturada com uma faca e estrangulada. Em suma, eles descobrem todos os sinais de um ritual satânico. E sobre os triângulos de paus, um reverendo de uma igreja do interior diz aos detetives que estas coisas são redes do diabo e são usadas para pegar o diabo antes que ele chegue perto demais. Eu pesquisei sobre as tais redes do diabo, mas não achei nada relevante, apenas que são artefatos e símbolos do voodoo. Já sobre a espiral, a pesquisa deu bons frutos. A preferência do espiral por cultos que fazem rituais satânicos, tortura, controle mental e abuso de crianças é uma representação das obsessões mais obscuras da elite oculta. O símbolo espiral da série é realmente usado por redes de homens obscuros da vida real para divulgar secretamente suas preferências. Aqui está um arquivo do FBI descrevendo símbolos utilizados por amantes de meninos. A espiral é o sinal da seita. À medida em que a investigação avança, os detetives se deparam com boatos sobre uma elite de homens ricos sacrificando crianças. Eles também começam a ouvir sobre a mitologia em torno do caso. Há um lugar para o sul, onde todos esses homens ricos vão para adoração ao diabo. Eles sacrificam mulheres e crianças. Todos foram assassinados lá, em algum lugar chamado Carcoça e um tal Rei de Amarelo. Ele disse que há tudo isso, como pedras antigas na floresta que as pessoas vão, tipo adoração. Ele disse que há tanta matança lá embaixo, a espiral é seu sinal. Ao final da série, se descobre, por insistência de Rust, que a família Tuttle é quem está por trás dos rituais. Mas por se tratar de uma família rica e poderosa, na política e na religião, a mídia abafa o caso. Já que os Tuttle se tornam café com leite, vamos falar dos 3 bodes expiatórios da elite, começando pelo Red Ledoux. Cara feia, de mal amado, não tem como você passar por um homem destes e não sentir um frio na espinha. O mal aqui está bem explícito, diferentemente dos Tuttles, que têm a aparência de bem. Reparem nesta tatuagem. Se trata de Baphomet dentro de um pentagrama invertido.
Este é o emblema da Igreja de Satanás. É um pentagrama com um dos vértices voltado para baixo, indicando o reino de Satanás. Este símbolo já era utilizado para representar a magia negra, com o vértice para baixo e aplicado sobre a cabeça de um bode. O Bafomé, símbolo da Igreja de Satã, consiste em 3 elementos: a estrela pentagonal invertida, os símbolos colocados ao lado de cada uma das extremidades e a cara de um bode. No pentagrama invertido, tal como interpretado pelos satanistas, as 3 pontas inferiores representam a negação da Santíssima Trindade e as 2 pontas superiores representam o contraste, a igualdade e a oposição que se verificam no universo, tais como criação-destruição, positivo-negativo, masculino-feminino, ação-reação, vida-morte, ativo-passivo, etc. Representa também a supremacia do desejo físico claramente acima da espiritualidade. Por meio dessas explicações, passamos a entender também que a verdadeira guerra que vivemos é a guerra espiritual, da luz contra a escuridão, do bem contra o mal, do belo contra o feio, da verdade contra a mentira. E algo que me chamou bastante a atenção foi o fato de que o pentagrama invertido representa principalmente a supremacia do desejo físico acima da espiritualidade. Olhem para a nossa cultura, sexualizada ao extremo, materialista ao extremo. Lembram do sogro de Marty dizendo: "Eu vi as crianças de hoje, todas de preto, maquiagem em seus rostos, tudo é sexo." Mas Marty não dá muita moral para o seu sogro. A Audrey cresce e se torna exatamente o que o seu avô disse anos atrás. Nessa cena, ela foi pega pelo seu pai fazendo sexo com 2 caras em uma caminhonete. Isso fez com que Marty a chamasse de vagabunda e lhe desse um tapa na cara, além de dar uma surra nos 2 moleques que fizeram sexo com ela. Como eu disse, Marty não sabe quem é, não sabendo quem é, apela para a violência. A transformação de Audrey de uma menina inocente a uma adolescente promíscua mostra como a depravação e a imoralidade da elite, do mainstream, acaba afetando toda a população. Enquanto ela não é vítima direta da elite, ela é uma vítima indireta através do ambiente falho que ela cresce, as brigas e a separação dos pais. Percebemos mais tarde que, quando adulta, Audrey às vezes se esquece de tomar suas pílulas, dando a entender que ela tem problemas mentais e que estava indiretamente traumatizada com esse contexto. Voltando a Red Ledoux, quando os detetives o prendem, ele fala algo para Rust. "Sei o que acontece agora. Vi você em meu sonho. Você está em Carcoça comigo. Ele vê você. Você vai fazer isso outra vez. O tempo é um círculo plano." Gostaria de aprofundar sobre a mitologia que há na série, a qual foi fortemente inspirada pela literatura de horror e ficção. Quando Red diz, "ele vê você", Red está se referindo ao Rei de Amarelo, o qual achamos, ao assistir o episódio, que se trata do próprio Red ou de seu colega Dewall Ledoux. Todos somos enganados, Rust, Marty e nós, telespectadores. E quem diabos é o Rei de Amarelo? Segundo Rust e seu pessimismo, é um monstro que aparece no fim dos nossos sonhos. Mas, pesquisando sobre o tal Rei de Amarelo, conclui-se que ele é uma representação de um deus, e este deus é representado, na realidade, com ossos, galhos, chifres e um manto amarelo. Esta representação se encontra em uma estrutura abandonada apelidada de Carcoça. A mitologia da série se inspira muito em obras como O Rei de Amarelo, de Robert Chambers, que mencionam uma cidade perdida chamada Carcoça. Ao longo da costa, as ondas da nuvem quebram. Os sóis gêmeos afundam sob o lago. As sombras alongam em Carcoça. Estranho é a noite em que as estrelas negras sobem e luas estranhas circulam pelos céus. Mas mais estranho ainda é Carcoça perdida. Músicas que as Íades iriam cantar, onde batem os farrapos do rei. Deve morrer sem dar notícias, na escura Carcoça. Canção da minha alma, minha voz está morta. Morre tu, anônimo, como lágrimas não derramadas. Quer secar e morrer em Carcoça perdida. Quando os detetives encontram o esconderijo de Red e Dewall, eles acham 2 crianças que eram mantidas em cativeiro. Marty, ao encontrá-las naquele estado deplorável, não consegue segurar a sua ira. Vai até Red e estoura seus miolos. Nessa cena, Marty lavou a alma de muita gente. Mas reparem que matar Red e Dewall não traz de volta a pureza daquelas 2 crianças, que foram estupradas por meses. O estupro e o abuso são coisas que mancham a história de um indivíduo de uma maneira profundamente negativa. Nós, depois que passamos da infância e principalmente quando saímos da casa dos nossos pais, tomamos as nossas próprias decisões. Escrevemos a nossa própria história. Digo isso para mostrar que o ser humano, diferente de outros seres vivos, é livre. Ou seja, ele tem escolha.
Ele escolhe como quer viver e como contar a sua própria história. A dor lancinante de um abuso se encontra principalmente no fato de que você não escolheu aquilo. Alguém lhe arrancou a humanidade no momento de um abuso, justamente porque você é tratado como se fosse um animal, um objeto. Imaginem aí o tamanho da maldade que é fazer isso com uma criança. Na série, uma das crianças resgatadas passa o resto da vida catatônica. A catatonia é um tipo de esquizofrenia caracterizada por períodos de passividade alternados a momentos de agitação extrema. Imagine o esforço dessa menina para apagar de sua memória os meses de expulsos frequentes. Imaginem como fica o imaginário de uma criança que passou por tal situação. O mundo entra em nós pelos 5 sentidos. Então, não se trata apenas da dor física que ela sentiu, mas o cheiro do lugar, os objetos que ela viu dia após dia, a comida que ela comeu, os sons que ela ouviu, enfim. Dependendo de como a razão dela fragmentou e interpretou a experiência, tudo passa a ser traumatizante na realidade. Homens, lugares, objetos, alimentos, sons, etc. Pois a lembra daquele momento no qual ela teve a sua humanidade arrancada de si mesma pela pura maldade humana. Rust, em 2002, desconfiado que ele e Marty não tinham pegado o Rei de Amarelo, vai até o hospital psiquiátrico tentar falar com a menina. Ela, ao lembrar da experiência, se desespera, fica completamente aterrorizada com a lembrança, indo para um estado de agitação descontrolado, o qual só é cessado com a ajuda de medicamentos. Que tal agora conhecermos Errol Childress? Ao investigar a família Tuttle, os detetives descobrem que Sam Tuttle tem filhos de uma amante. Um deles é Errol Childress, um filho bastardo que foi maltratado pelos Tuttles. Na verdade, tudo indica que ele foi vítima, quando pequeno, de rituais satânicos. Seu rosto possui uma cicatriz devido aos maus tratos. Nesta cena, vemos que o símbolo da espiral foi queimado na carne de Errol, como se ele estivesse marcado por ele. Em suma, Errol não é o chefe da seita, e sim mais um peão que fazia o trabalho sujo. Enquanto seu pai é uma das pessoas mais ricas e mais respeitadas na Louisiana, Errol vive em um barraco imundo com uma meia-irmã igualmente imunda, com quem ele copula. Em outras palavras, Errol claramente não é parte da elite, mas um subproduto ilegítimo dela. Enquanto ele dá um rosto ao vilão da série, é claríssimo que ele, quando criança, também foi uma vítima da seita. Os cabeças por trás da espiral nunca foram pegos. Embora Errol tenha cometido crimes atrozes, ele era um produto de um sistema maior e muito mais profundo. Quando os detetives finalmente encontram e matam Errol, eles são enviados para o hospital para se recuperar. Lá, nós ouvimos uma reportagem de TV afirmando que o Procurador-Geral do Estado e o FBI não acreditam nos rumores de que o acusado era, de alguma forma, relacionado com a família do senador Edwin Tuttle. Esse pequeno pedaço de informação confirma que a Procuradoria-Geral do Estado, o FBI e os meios de comunicação parecem estar em conluio com a espiral, pois estão usando de desinformação para limpar o nome da família. Rust, então, diz a Marty que, embora eles tenham pego Errol Childress, seu trabalho não estava completo. And we ain't gonna get them all. That ain't what kind of world it is, but we got ours. Se vocês repararam, Rust parece ter um sexto sentido que se manifesta ao longo da investigação. Ele tem visões, lê as pessoas em poucos segundos e pode até mesmo sentir o gosto das cores. Lembram que Rust, ao chegar no esconderijo de Errol, sente o gosto de alumínio e cinzas? É o mesmo gosto que ele sente no primeiro episódio ao se referir à psicosfera daquele lugar. Rust sofre de sinestesia devido aos 4 anos que trabalhou disfarçado para narcóticos. A sinestesia é uma condição neurológica que interpreta, de diferentes formas, os sinais percebidos pelo sistema sensorial. Dito de forma mais coloquial, a sinestesia é uma salada neurológica que provoca a percepção de vários sentidos de uma só vez. Por exemplo, sentir o gosto nos nomes, ver cores para diferentes palavras, sentir cheiros para cada frase, sentir a textura das músicas. E o que diabos é esse negócio de psicosfera? A psicosfera seria o ar mental de um lugar. Rust, um homem extremamente sensível e intuitivo, sente o peso psicológico e espiritual do ambiente, o campo, o crime, a podridão humana impregnada ali. Nesse sentido, psicosfera seria a atmosfera mental coletiva, carregada de violência, desespero e corrupção moral. Rust acredita que o mundo é um reflexo do sofrimento humano e que há uma contaminação espiritual que permeia tudo. Ao dizer que sente cinzas e alumínio, ele percebe quase fisicamente a degradação, não apenas da matéria, mas da alma humana. É como se a psicosfera fosse uma camada invisível onde o mal se acumula.
Rust é um pessimista ontológico, influenciado por Cioran, Schopenhauer e o pessimismo cósmico de Thomas Ligotti, que inclusive inspirou a série. Na sua visão, o mundo está impregnado de consciência do sofrimento, uma espécie de campo mórfico psíquico, a psicosfera, que denuncia a falência da existência humana. Em termos metafóricos, a psicosfera é o cheiro do absurdo, o odor do vazio e da degeneração espiritual do mundo. E para Rust, a consciência é uma sala trancada, um pesadelo no qual vivemos presos como fantoches destinados a sermos eliminados pelo monstro no final. Partindo da perspectiva da série, quase concordamos com Rust. Talvez alguns concordem. Parece que vivemos em um mundo dominado pelo mal. E o que fazemos é criar ilusões para suportar a existência. Certamente, Rust nunca conheceu a história dos santos ou sequer deu um passo de humildade para conhecer a verdade. Eu aposto que se alguém sugerisse isto a ele, sua resposta seria: fuck you. Se tem algo que falta em Rust é a humildade, pois o princípio do conhecimento, segundo Hugo de São Vítor, é a virtude da humildade. Entretanto, pelo fato dele não ter percebido o amor em sua vida, ter perdido sua filha e ainda ter tido uma influência de autores materialistas, seu olhar para a realidade alcança apenas a escuridão. E ela é óbvia mesmo. No livro Desconcerto do Mundo, de Gustavo Corsão, o autor escreve: há um desconcerto no mundo. Onde está o homem, está o gemido. Em qualquer esquina, qualquer homem esbarra no absurdo. Ora, todos vamos morrer. Perderemos pessoas que amamos. Sentiremos dor. Podemos quebrar psicologicamente e fisicamente. Nos deparamos com atos malévolos. Não temos certeza absoluta de onde viemos e para onde vamos. Enfim, todos nós percebemos este desconcerto. Não há nada de novo sob o sol, segundo Eclesiastes. O caminho mais fácil, partindo de uma visão racionalista, é pensarmos como Rust, como Freud, como Nietzsche, como Marx. Em todos eles há uma revolta, um ressentimento contra a realidade. No fundo, estes homens queriam que o céu fosse aqui. Eis a origem de suas revoltas. O que eles não perceberam é que este querer um paraíso é uma pista. Pista do quê? Uma pista de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos uma sede de eternidade que erramos ao tentar saciá-la aqui, na matéria. A filosofia que esses homens seguem é uma filosofia de vida que pretende adaptar o homem ao mundo e cingir a sorte do homem aos horizontes terrestres. Cada vez que isto for tentado, não é somente a felicidade no céu que se perde, é inicialmente a felicidade na terra. E como diz Corsão, o homem é um ser que tem em si mesmo, no centro, no diâmetro de sua alma, já aqui e agora, dimensões de eternidade. E como se não bastasse tal estatura para desequilibrá-lo no mundo, é ainda um ser imitado pela pessoa divina que se fez carne e que nos veio trazer um convite para uma festa no céu, na intimidade de Deus. Rust não está errado quando diz ter um monstro no final da jornada. Aliás, terão vários. Ele erra em não aprofundar o raciocínio. E depois do monstro? E depois da escuridão? It's the Nietzsche thing. Yeah. Battle not with monsters, lest ye become a monster. Yeah. And if you gaze into the abyss gazes also into you. Right. But I would say, bring it on. Right? Because that's why I also say, knowing that he's absolutely right, but if you gaze into the abyss long enough, you see the light, not the darkness. Tanto é verdade que ele mesmo, na última cena, a qual eu sempre me emociono, relata para Marte como foi sua experiência de quase morte. Houve um momento, quando eu estava nas trevas, qualquer que fosse o meu estado, nem mesmo conscientemente, era uma vaga consciência nas trevas. Eu podia sentir minha razão desvanecendo, mas sob as trevas havia um outro plano, mais profundo e quente, como uma substância. Pude sentir, cara, e eu sabia que minha filha estava me esperando lá. Foi tão nítido que pude senti-la. Eu senti algo do meu pai também. Era como se eu fosse parte de tudo que amei, e nós três estávamos esvanecendo. Eu só tinha que deixar fluir. Foi o que eu fiz. Trevas, aí vou eu. E eu sumi. Mas ainda consegui sentir o amor dela, até mais do que antes. Somente aquele amor. E depois eu acordei. Rust precisou passar por uma experiência de quase morte para conseguir compreender que há algo mais profundo além das trevas, além do desconcerto do mundo, além do gemido, além do monstro no final do pesadelo. Sim, há uma luz, há o bem mais elevado, há o amor mais alto.
Só uma experiência como essa para trazer otimismo para alguém como Rust. Podemos concordar que o último diálogo entre ele e Marty, quando ambos estão olhando para o céu noturno, foi uma das melhores coisas da série. Marty, eu olhei pela janela daquele quarto todas as noites só pensando em uma história. A mais velha. Luz contra escuridão. E Marty responde: bem, sei que não estamos no Alasca, mas acho que o território sombrio é maior. Once there's only dark. Yes, we need lights winning. Na verdade, segundo a teologia católica, a luz já ganhou. Cometemos o erro de achar que o mal é equivalente ao bem. Ou que Deus é equivalente ao demônio. Meus caros, o demônio foi criado por Deus. Deus é infinitamente maior. E ele é amor. Então por que ele permite o mal? Não existe amor sem liberdade. Deus é tão bom que ele não te obriga a amá-lo. Se atentem a isto. Você é livre para não amá-lo. Lúcifer escolheu não amá-lo. E também é um erro achar que Lúcifer deseja tomar o lugar de Deus. O demônio não é burro. Ele sabe que não pode contra Deus. Então o que sobra para os 7 peles? Tentar levar a gente para o inferno. Quando Rust está no leito de hospital, olhando pela janela e enxergando o seu reflexo, sua aparência física nos lembra Jesus Cristo. No início da série, quando Marty pergunta para ele o porquê alguém que não acredita em Deus tem um crucifixo na parede, ele responde algo sobre aceitar a própria crucificação. Mas de nada vale aceitar a própria crucificação, que é um sacrifício, sem a esperança no amor maior. Na minha opinião, Rust, assim como grande parte dos ateístas, pessimistas e realistas que conheço, estão clamando pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No fim, me parece que Rust enxergou a compaixão de Cristo por meio do amor puro de sua filha. Eis o final. Rust parece ter compreendido que não existe só trevas, e Marty parece ter compreendido que é possível perdoar alguém que comeu sua mulher. Zoeira. Marty, ao ser visitado por sua família no hospital, logo depois de ter passado por uma experiência de quase morte, parece ter percebido, de fato, a vida que vale a pena.